Seguinte, todo canal de corte fica com aquela dúvida. Será que eu vou estar monetizado no mês que vem? Pois é, isso é um problema muito comum para quem tem canal de corte, assim como eu. A gente no canal Cortes da Firma, a gente está monetizado há mais ou menos uns 7 meses. E nunca aconteceu nada, né, com a nossa monetização. Sempre foi tudo muito certo. E tomara que continue dessa forma, porque senão, né, vai diminuir uma fonte de renda muito boa para minha empresa. E o objetivo principal do canal de cortes foi mesmo conseguir uma fonte de renda que pudesse nos proporcionar a opção de escolher para onde a gente vai, né? Porque antes a gente trabalhava somente com cliente e com o canal de cortes a gente teve a possibilidade de trabalhar também com produção de conteúdo e basicamente é isso que a gente está buscando aqui na internet. A gente trabalha também com clientes, mas a gente quer sim estabelecer a parte de produção de conteúdo própria dentro do YouTube, do Instagram e assim vai. Como eu disse, o problema dos canais de cortes é que provavelmente em algum momento, né, daqui para frente, eles vão desmonetizar. Infelizmente, a tendência do YouTube daqui para frente é sempre desmonetizar todos os canais de cortes, né? Porque eles não gostam da ideia de um monte de canal produzindo conteúdo que não é de autoria própria, copiando o conteúdo de outro, fazendo um monte de corte igual e divulgando no YouTube. Isso não é interessante para ele, né? Ele quer algo completamente autoral, que as pessoas tenham trabalho para fazer, que tem alguém por trás, né? Não pega o melhor momento do podcast e posta no seu canal. Isso não é interessante para o YouTube. Já vi diversos players grandes do YouTube falando sobre isso, né? Então, a tendência é que os canais de cortes venham a diminuir sim, né? E aí vem a seguinte questão, né, que eu levanto aqui para você também. Você está se preocupando em tornar o seu canal um pouco mais autoral, né? Porque assim, você pode criar um canal de cortes, ele pode crescer muito, como aconteceu com o Cortes da Firma, mas a gente aqui, a gente sempre está se preocupando em tentar tornar o nosso canal um pouco mais autoral. Tanto fazendo os especiais, isso é uma ideia, aplicando um pouco mais de edição também nos vídeos também é outra ideia, fazendo as introduções, todas essas estratégias são todas voltadas em tentar transformar o conteúdo mais autoral possível. No entanto, isso continua não sendo 100% autoral. O que é o 100% autoral? 100% autoral é ter alguém na frente da câmera gravando, assim como eu estou fazendo aqui nesse momento. Então, o meu canal aqui, onde eu posto, ele é 100% autoral, não tem nada de cópia de outro local. E isso é o que a gente está tentando fazer com o Cortes da Firma, mas na verdade não começou a fazer ainda, mas a ideia é fazer isso com o nosso canal. A gente quer transformar o canal Cortes da Firma em algo 100% autoral. E como que a gente pode fazer isso? Bom, a solução que eu consegui pensar, né, e eu queria deixar aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa solução, né, eu quero saber a opinião de vocês, mas a solução que eu pensei é a gente construir um podcast de comédia. E qual que é a ideia de criar um canal de podcast pra gente? Bom, no Cortes da Firma a gente traz muito os comediantes. Pensando nisso, qual que é a possibilidade do nosso podcast? Fazer um podcast voltado para comédia. Pegar as pessoas, os comediantes, as pessoas que estão nesse nicho e trazer para o nosso podcast para que a gente consiga ter o nosso. E como que a gente vai utilizar o canal Cortes da Firma para isso? Bom, a gente tem uma alavanca muito grande que é, né, o nosso canal Cortes da Firma. Ele já tem muitos números, alcança muita gente e a gente pode usar ele como uma alavanca para o nosso podcast. Então a ideia é realmente usar a base que a gente já construiu com o Cortes da Firma e tentar transformar essa base em nossos seguidores também. E qual que é o caminho, né? Qual que é o caminho das pedras que eu penso que vai ser daqui para frente para o canal Cortes da Firma se tornar um canal de cortes oficial do nosso podcast? Bom, primeiro a gente tem que construir um podcast, né? Não é barato, mas a gente está guardando uma grana e quem sabe mais para frente a gente pensa em fazer isso realmente. Segundo, tenha dúvida, né? A gente vai criar um novo canal de corte para o nosso podcast ou vai usar só o Cortes da Firma como canal de corte para alavancar? Terceiro, vai chegar no momento que a gente vai ter que parar de postar os outros e postar só o nosso. Então a gente tem que fazer essa transformação de canal de cortes de todo mundo para o nosso canal de cortes. E quarto, a gente precisa dos comediantes. Eu moro em Londrina, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade no norte do Paraná e é um pouco interior e as pessoas, né, os comediantes vêm para cá somente para fazer os shows. Claro que a gente pode explorar isso, né? Isso sendo uma cidade que recebe bastante comediantes, a gente pode utilizar isso para fazer o convite para essas pessoas. No entanto, os comediantes estão em São Paulo. Então, esse é o maior problema que a gente tem hoje, né? A gente precisar mudar para São Paulo para realmente atingir o público, né? Ter os comediantes podendo vir ao nosso podcast.
Porque em questão de números, né? Se a preocupação for essa com os comediantes, os números com cortes da firma a gente consegue justificar. A gente vai falar, ó, você vem no nosso podcast, a gente vai fazer corte de você, os nossos números no canal Cortes da Firma são muito grandes. Em questão de divulgação, eu tenho certeza que eles vão ganhar muita coisa, né? Ainda mais se a gente usar o Cortes da Firma como canal oficial de cortes. E além disso, né, a gente vai ganhar muitos seguidores também vindo a partir deles. E isso é muito interessante. O podcast ele é uma bomba de recomendação, de mídia ali pro comediante, e usar os cortes, né, para ele é muito interessante. Então, basicamente, são esses os problemas, né, que eu apresentei. E como que a gente pensa, né, em fazer isso, colocar isso em prática, né? Primeiro, não pensa em colocar isso em prática agora, porque a gente precisa arrecadar muita grana, né? A gente começou a fazer uns orçamentos aí, ver uma noção de média de preço. A gente fez uma média de preço muito, assim, não são os equipamentos mais tops do mercado, não, é algo razoável, né? É algo que daria para a gente começar a pensar em fazer o podcast e tá saindo por volta de 35 a 40 mil reais. Então, assim, é muito dinheiro, né? De uma vez. E nisso a gente precisa arrecadar essa grana primeiro, né? Ficar com essa grana guardada. E a gente também é muito pé no chão, então a gente não vai sair gastando a grana à toa. A questão da dúvida de fazer o canal de cortes novo ou usar o cortes da firma. Eu penso em apenas construir o canal do podcast e usar o canal de cortes da firma como uma alavanca e também mais para frente transformar ele em canal de corte oficial do podcast. Aí comenta aí o que você acha. Você acha que faz sentido ou não? Porque assim, a ideia é realmente transformar o canal de cortes, do Cortes da Firma, em algo autoral, né? Em algo que é nosso. E aí poder justificar se algum dia a desmonetização acontecer, a gente poder justificar para o YouTube. Né? Então a gente provavelmente vai ter um respaldo maior para conseguir recuperar a monetização. E aí, mas a ideia é não perder mesmo a monetização. Então, assim, realmente fazer isso para poder usar, né, o canal de cortes e não precisar desfazer dele, porque tem muito canal de corte que perdeu a monetização e o dono realmente para de produzir porque não faz mais sentido. Então, talvez fazer isso com cortes da firma. Mas eu queria saber de você, o que você acha? Comenta aí o que você acha, se eu preciso criar um novo canal de corte ou usar o Cortes da Firma como canal de corte do podcast. Né? Então, para concluir, né, eu deixei aí 2 CTAs aí para você comentar o que você achou. E eu queria também saber, né, como eu já disse lá no início, quero saber o que você acha da ideia. Você acha que faz sentido construir um podcast e utilizar o canal de corte como alavanca desse podcast, como alguns já fizeram, né? Tem alguns players aí no mercado que já fizeram isso. Eu acho bem interessante, né? Então, eu espero o seu comentário, espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.